Este é o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia, que mais uma vez se apresenta aqui na sua nova temporada e vamos continuar com o nosso assunto sobre a igreja. BLT passado falamos sobre a liderança, onde estão os líderes. Mas ao mesmo tempo, e para responder essa pergunta, nós poderíamos perguntar qual é o papel da igreja em todo este processo. Comumente, e no conceito atual, e bem como fala Fernando Brandão no seu livro Igreja Multiplicadora, a igreja se transformou num mundo consumista, onde as pessoas entendem que ser igreja é ir no culto, participar do culto, ouvir a pregação, esperar a visita do pastor e da liderança da igreja e não fazer mais nada. E isso acaba tornando a igreja uma igreja morta. Por quê? Porque uma igreja que não é igreja é um crente que é infrutífero e que não conhece seu papel dentro da obra e do corpo do Senhor. Mas aqui não estamos para jogar o dedo na ferida de alguém, que alguém se sinta assim ruim nem nada. O que nós queremos aqui no BLT é aportar soluções bíblicas com relação ao nosso papel como igreja. Muitas pessoas estão desanimadas com a igreja e pensam que a igreja deveria ser muito mais do que ela comumente faz. A pergunta é se essa pessoa está disposta a andar e fazer aquilo que ele acha que a igreja deve fazer. Mas o que a igreja deve fazer? Qual é a vida da igreja? Qual é a vitalidade da igreja? E para isso nós temos que ir para o livro de Atos e fazer uma leitura do livro de Atos para ver realmente o que nós como igreja devemos fazer. Então, sem citar textos, porque seriam muitos, podemos fazer uma análise rápida, um panorama do livro de Atos que nos ajude a perceber como era a igreja, o que nós como igreja devemos fazer. A primeira questão que nós vemos é que a igreja é uma comunidade que ora em unidade. Nós vemos isso nos primeiros capítulos de Atos, antes de Pentecostes. A Bíblia fala que eles perseveravam na oração, juntos, naquele lugar que é conhecido como o aposento alto, o quarto alto, aquele que alguns acreditam inclusive que era a parte alta da casa de João Marcos. Por que era a parte alta? E aqui rapidinho, só para pegar no contexto. Lembramos, alguém pode lembrar de Eliseu, com aquela mulher que falou para seu marido de fazer um quarto, um lugar alto da casa para que Eliseu ficasse ali e repousasse. Por quê? Porque no lugar alto da casa, por causa do calor, é claro, quanto mais alto, mais fresco. E o lugar onde os convidados poderiam estar, o melhor lugar da casa era a parte alta. Então eles faziam ali no telhado, faziam outro quarto justamente para os convidados, para pessoas que visitassem, pudessem permanecer ali, dormissem, tivessem suas condições de alojamento. Então esse era o lugar onde a igreja se reunia para orar, numa parte alta da casa, num quarto diferenciado do outro cômodo dentro da casa, onde eles podiam orar sem interferir na situação da vida diária do lar, mas ao mesmo tempo o suficientemente visível para que todos conseguissem ver. Então, de alguma maneira ou outra, as pessoas sabiam que os crentes estavam lá, porque vemos isso que quando acontece Pentecostes, eles começam a falar em línguas e todo mundo então se aproxima. Mas a igreja é uma igreja que começa orando. Uma igreja que ora em unidade. Falamos muito de que as pessoas devem orar nas suas casas, a oração individual. Isso é uma grande verdade. Nós devemos orar, mas ao mesmo tempo devemos praticar a oração comunitária. A oração, o culto de oração deveria ser um culto concorrido. Deveria ter tantas pessoas como um culto à noite. Por quê? Porque nós ainda parece que não entendemos a importância do corpo. Temos um evangelho muito individualista e pouco coletivo. O evangelho individual, a salvação individual, é sim, mas nós fazemos parte de um corpo. E quando oramos como um corpo, nós começamos a ter aquilo que Paulo fala, esse discernimento do corpo de Cristo. Então é necessário uma igreja que vive, uma igreja que cresce, uma igreja que ora em unidade, que oram juntos, reúnem a orar. Não são reuniões virtuais, são reuniões físicas. A segunda característica é que uma igreja que vive assim, que vive nessa vitalidade, uma igreja que vive na glória de Deus, é uma igreja. O que é uma igreja? É uma igreja que vive no poder do Espírito. Atos capítulo 2, vemos Pentecostes descendo e veio então sobre os discípulos o poder que Jesus tinha prometido em Atos capítulo 1, verso 8.
o poder para testemunhar, o poder para compartilhar, o poder para falar com ousadia da vida de Cristo. Vemos isso no capítulo 2, vemos isso no capítulo 4, vemos isso ao longo das Escrituras, no livro de Atos. A igreja sempre focou a sua finalidade na pregação do Evangelho. Uma igreja que não prega o Evangelho é uma igreja morta. É uma igreja que prega não somente nos cultos, como acontecia nos templos, como aconteceu em Pentecostes. Era uma igreja que também usava cada casa, cada lar, como um ponto de pregação para a proclamação do Evangelho. A Bíblia fala em Atos, e todos os dias o templo, de casa em casa, não cessavam de anunciar e proclamar a Jesus Cristo. A igreja entendia que a proclamação do Evangelho não era um programa da igreja, era a vida da igreja. Evangelizar, discipular, batizar, fazia parte da dinâmica do processo da vida, tão importante, tão necessário como o culto, como um tempo de louvor, como a pregação, como qualquer coisa. Para eles, evangelizar, discipular, fazia parte da realidade, do DNA da igreja. Fazia parte da essência. Nós hoje separamos isso e falamos assim, não, quando eu puder eu evangelizo, não, quando a igreja tiver uma atividade evangelística eu vou, quando o pastor for eu vou, quando o diácono for eu vou. Não, nós todos somos chamados a pregar o Evangelho, sempre. A única condição que a Bíblia dá, se for o caso, é que você tem que ir em duplas, em par. Por outro lado, a outra condição que dá é que você deve ir no poder do Senhor. Fora disso, comissionados nós estamos, chamados por Cristo estamos, então não temos por que dizer não ao Senhor. Essa é a segunda característica. A terceira característica é que a igreja que é vital, uma igreja que vive o Evangelho, é uma igreja que entende que ser igreja vai além de simplesmente um culto. Nós temos 3 cultos na semana, 3, podem ser até 4, mas nós não podemos simplesmente restringir a igreja a esses cultos. A Bíblia fala de que os crentes participavam de orações e partiam o pão nas casas com alegria e singeleza de coração. A igreja tinha uma vida de comunhão entre eles. Não eram pessoas que se reuniam na igreja, acabavam o culto, cumprimentavam uns aos outros na paz do Senhor e iam embora para suas casas. A igreja era uma comunidade que tinha o maior prazer de participar da comunhão do outro, de ter esse desejo de amizade, de companheirismo, dessa vida a dois. Igreja é comunidade, igreja é vida. Quando saímos do culto, não é para sair correndo e tentar ir para casa. Não, a ideia é estabelecer relacionamentos reais, frutíferos, relacionamentos que marquem, amizades profundas, que dêem para depois do culto então sair para comer ou no decorrer da semana, ligar para o outro, ter um momento de oração, dar uma palavra, um incentivo, alguma coisa, fazer um estudo bíblico com alguém, ligar para o outro, se preocupar. Isso é ser igreja. Essa dinâmica de vida que envolve a preocupação pelo outro. O que nós temos muitas vezes é o pensamento de Caim. Quando Caim mata Abel, Deus pergunta para Caim, onde está Abel? E ele fala, eu não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? E parece que esse pensamento de Caim tem chegado a muitos de nós. E não nos preocupamos pelo outro. O que queremos, na verdade, é que a justiça de Deus desça sobre essa pessoa e seja excluída, tirada, alguma coisa. Mas, na verdade, esse desejo de restaurar, de edificar, de transformar, está em falta nos nossos meios. E isso é um cumprimento daquilo que Jesus falou, que por ter se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriaria. Por quê? Por decepções, momentos duros, críticas, murmurações, isso esfria o amor. Então, mas nós temos que ainda insistir nessa prática preciosa do amor e da vida cristã. Outra coisa, também outra característica da igreja, é essa vida missionária profunda. Não é somente divulgar, não é somente orar, não era somente ofertar. Isso a igreja fazia também, e muito bem, nós vemos isso ao longo das Escrituras, Paulo falando para os coríntios, Paulo falando para os filipenses, sobre essa parte do cuidado, do ofertar, do divulgar, de orar, mas ao mesmo tempo o fato da igreja ir. Também a igreja pensava
não somente num missionário que estava no campo, mas também pensava na necessidade do campo de mais obreiros para a seara. Então a igreja se preparava para o envio, para enviar pessoas. Nós temos isso um Timóteo que Paulo encontra, e ali nessa idade, jovem como estava, Paulo leva consigo para as viagens missionárias. Vemos uma mãe e uma avó desprendida que entrega o filho a Paulo e fala assim: não, forma meu filho para que ele seja um homem de Deus. E quando vemos as cartas de Paulo a Timóteo, vemos que anos depois, já Timóteo sendo uma pessoa de mais ou menos na faixa de uns 40, 45 anos, Paulo o coloca numa situação dura, difícil, mas coloca seu melhor homem no pior campo de batalha. Aliás, seus melhores homens, Tito e Timóteo. Tito em Creta, Paulo em Timóteo em Éfeso, para resolverem problemas seríssimos nessas igrejas. Por quê? Porque foram comissionados, preparados por Paulo desde a mocidade, visando justamente a parte missionária. Então, uma igreja que tem essa vitalidade de Deus, é uma igreja que trabalha na plantação de igrejas, na formação missionária, no envio de missionários, na formação de vocacionados, é uma igreja dinâmica. Então vejam, essas são algumas características, as mais rápidas que podemos pensar também que o tempo não nos deixa. Uma igreja que ora, uma igreja que evangeliza, uma igreja que está unida, uma igreja que participa da comunhão dos santos, é uma igreja que vive e respira missões, é uma igreja que vive a vitalidade. Essa é uma igreja que não terá problemas com a de liderança, de formação de líderes, da aparição de líderes. Essa é uma igreja onde todos se sentirão plenos, é uma igreja que todo mundo gostaria de estar e ninguém vai querer sair. É uma igreja que sempre vai crescer na graça, no conhecimento de Deus, em vidas transformadas, em casamentos restaurados, em pessoas que se levantam das condições ruins, de pecados que são confessados e são restaurados, de vidas transformadas, de hereges que são condenados, de pessoas que saem porque não conseguem se encaixar por causa da sua vida, porque são pecadores impenitentes, porque não querem se arrepender. Nós precisamos de uma igreja assim, nós precisamos que nós possamos trabalhar em nossas igrejas os objetivos que estão no livro de Atos, mas para isso nós precisamos estar próximos do Senhor. Nós precisamos ter uma vida devocional e uma leitura da palavra intensa para que possamos refletir o caráter de Cristo. Como igreja, o nosso compromisso é justamente de mostrar e refletir as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, vamos, no poder do Senhor, no amor que Deus derramou nas nossas vidas, trabalhar isso em nós. Pratiquemos a unidade, pratiquemos então as boas obras e ao mesmo tempo vamos nos unir nesse amor fraternal que Deus derramou nas nossas vidas. Olhe para aquele que está ao seu lado. A próxima que você for na igreja, olhe para as pessoas que estão ao seu redor e veja aqueles que não estão por causa da pandemia e as restrições sociais que nós temos hoje. E veja o que nós podemos fazer para que nós, como igreja, possamos ser a igreja do Senhor. A ideia sempre será edificar. A ideia sempre será motivar e transformar. Sejamos essa igreja que Cristo espera ver assim que Ele retornar. Esse é o nosso BLT de hoje. Bíblia, Literatura e Teologia. Hoje eu falei sobre o livro de Fernando Brandão, Igreja Multiplicadora, mas também tem a Igreja Multiplicadora, são vários, não? A Igreja Multiplicadora, 5 princípios bíblicos para o crescimento. Um livro maravilhoso. Tem outros livros também. Tem também a série das 9 marcas da minha igreja, que eu falei semana passada. Há muitos livros que nos ajudam, mas principalmente a palavra de Deus. O livro de Atos, a própria vida de Jesus com os discípulos, nos fala muito sobre como nós devemos ser como igreja. Neste BLT, nesta temporada, queremos enfatizar muito isso, essa realidade da igreja, porque é o tempo da igreja se levantar no poder de Deus para ser aquela testemunha fiel que o Jesus espera de nós e que o mundo está clamando por uma igreja que mostre Cristo a todas as nações. Gostou do BLT? Então se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e também participe dos nossos podcasts, os mesmos BLT no podcast em Spotify e Deezer. Até então, que Deus abençoe. Isto foi o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia.